mundo cheio de preconceitos, às vezes é preciso olhar o lado positivo e então apreciar o trabalho de pessoas que, com coragem e amor, tentam ajudar outras pessoas e superar seus próprios desafios. Hoje, a nossa entrevistada é a Anne Mendes, mestre em design que pesquisa formas de trabalhar sobre acessibilidade, autismo e criatividade. Seja bem-vinda à TV Radiotech, Anne. Obrigada. Anne, como você descobriu a paixão pela música? Bom, na verdade, meus pais sempre gostaram muito de música e eles gostam de músicas muito diferentes, então eu tive um contato bem diverso em casa e eu, por ser surda de um ouvido, eu nasci surda de um ouvido, então eu conseguia sentir o som quando eu tocava nas coisas e eu achava que isso era uma maneira muito interessante de vivenciar essa experiência sonora, né? Então eu comecei a batucar, assim, eu toco percussão há 20 anos e foi a maneira que eu encontrei de me conectar com o som, porque nem sempre eu escutava muito bem, né? Uhum. Você já tentou fazer algum projeto relacionado a isso? Eu já toquei bastante, já toquei em várias bandas de vários estilos. Eu nunca quis seguir carreira como musicista, assim, viver disso, mas eu toquei em várias bandas por muito tempo, assim, por muitos anos. Eu parei há uns 3 anos por causa do mestrado, que aí eu resolvi focar nos estudos, mas eu sempre tive bandas, já toquei em palcos grandes e tal. Uhum. Como você começou a trabalhar com design? Era realmente o que você queria ser quando criança? Não, não tinha nada a ver, na verdade. Eu sempre fui muito curiosa, eu gostava de ler muito, assim. Aí eu queria alguma coisa que me fizesse ter que ficar lendo, me fizesse ter que estudar, assim. Eu era bem nerd nesse sentido. E eu queria fazer jornalismo. Aí acabou que eu consegui... Não, quando criança eu não sabia exatamente o que queria, mas quando eu fui pensar em faculdade, eu pensei em fazer jornalismo. Aí eu consegui bolsa para publicidade. Na época, a faculdade de jornalismo estava com problema na disponibilização de bolsas, e eu entrei em publicidade porque os dois são em comunicação social, né? Então eu conseguia pegar umas matérias parecidas e depois mudar. Só que acabou que não abriu a bolsa para jornalismo e eu resolvi ver o que tinha na publicidade. E eu tive professores muito apaixonados pelo que eles faziam, e eles falavam com muita... isso aqui é muito legal por causa disso, daquilo. E eu comecei a gostar da área de criação, tanto que eu trabalhei mais como designer do que como publicitária, né? E foi como eu fui me interessando, assim, eu tive esses professores que foram muito significativos para mim, para eu levar a publicidade como uma profissão, mas não tinha nada a ver com o que eu queria fazer quando era criança. Qual foi o seu primeiro trabalho com design? Meu primeiro trabalho com design... Olha, eu não sei, eu fiquei pensando assim, no começo, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu acho que eu fiz um cardápio de um restaurante chinês, acho que foi isso, não lembro. Esse é uma das memórias mais antigas que eu tenho, mas já tem um tempinho aí. Com o seu trabalho de design, você começou a produzir um trabalho focado para pessoas com limitações. Explica para a gente o porquê dessas ações. Então, na verdade, não tinha a ver com o meu trabalho como designer, né? Que eu trabalho como designer gráfico. Tinha mais a ver com a minha pesquisa em design, que aí eu queria pensar em como que o pensamento em design ele poderia auxiliar para aumentar a autonomia de pessoas.
E eu comecei a estudar autismo porque eu entrei em contato com uma banda formada por adolescentes autistas, eu achei muito interessante, e eu tinha resolvido trabalhar com crianças autistas, que é um clássico, quando se fala de autismo, sempre se imagina crianças imediatamente, né? E eu conversei com um dos psicólogos que acompanhava essa banda, ele e a companheira dele, que também é psicóloga, e eles me passaram o contato de uma moça que é uma mulher adulta autista. Aí eu falei, então, quero trabalhar com crianças, e ela perguntou para mim, mas por que você quer trabalhar com criança? Por que não pode ser um adulto? E eu vi que essa era uma falha minha, mas também era uma falha muito comum de quando se fala de autismo, você pensar em criança só, né? Aí eu comecei a estudar adultos autistas e fui vendo algumas coisas que eles tinham de dificuldades para estarem em determinados locais. Então, aí eu comecei a pensar, poxa, como que pode ser um local para que essa pessoa esteja confortável, né? Só que, pensando que o autismo é uma síndrome tão diversa, não tinha como adaptar para diferentes pessoas, né? Então, eu comecei a imaginar produtos que pudessem auxiliar, da mesma forma que eu, por exemplo, que sou surda de ouvido, utilizo aparelho auditivo, eles poderiam utilizar algum produto que facilitasse essa estadia em locais diferentes, e era sobre isso a minha pesquisa. Mas começou com música, né? Entendi. Por que você tem esse amor por pesquisar e facilitar a vida de pessoas com autismo? Então, foi isso que eu falei, né? Na verdade, não foi nada, nossa, vou fazer um trabalho incrível para pessoas autistas e tal. Na verdade, eu acho que elas me ensinaram muito mais do que eu contribuí para elas, né? Claro que eu espero ter ajudado, e a gente ainda conversa bastante, tá? Eu pretendo seguir minha pesquisa, mas eu acho que mais do que pensar em como eu poderia ajudar, eu passei a enxergar a diversidade como uma característica, e não como sei lá, coitadinho, ou como a gente costuma. É o que está muito, né? Quando a pessoa tem algum tipo de deficiência, nossa, que triste. E eu comecei a ver que não, que na verdade são pessoas incríveis e com uma diversidade maravilhosa de experiências, assim. Então, eu não considero que eu tenha ajudado, na verdade, eu acho que elas me ajudaram muito mais. E a minha pesquisa, a ideia era iniciar essa discussão dentro do design, era pensar em deficiência de uma forma mais ampla e entender os caminhos que o design poderia oferecer, assim, como forma de pensamento e de resolução empática para problemas de pessoas. Como é seu trabalho em sala de aula? Eu tento fazer com que seja bem divertido, na verdade. Eu adoro dar aula, eu sou apaixonada por lecionar, assim. É uma coisa que eu sempre quis, porque eu tive professores muito apaixonados. Mas eu também tive professores que não entendiam, por exemplo, que eu era surda de um ouvido, e isso me colocou em algumas situações muito, muito complicadas, assim, muito, muito constrangedoras. Então eu decidi que eu queria trabalhar com isso, porque eu queria fazer essa diferença na vida de algumas pessoas, sabe? Então, claro que é uma profissão, né, que às vezes a gente está mais cansado, às vezes a gente está menos cansado, mas eu faço com muita paixão, assim, eu gosto muito de lecionar, eu acho que é divertido. Como você vem superando os desafios do ensino remoto? Olha, tá difícil. Sinceramente, trabalhar à distância tem sido muito complicado. Agora já tá um pouco mais tranquilo, porque já estamos aí no 7º mês, né, remoto, então meio que o pior já passou. Mas principalmente no começo foi muito difícil, porque eu tentei uns 3 tipos de estilo de aula diferentes até conseguir chegar no que eu tô hoje. Ainda não acho que seja o melhor, mas
Também a gente tem limitação de, sei lá, internet, tá todo mundo usando mais internet, por exemplo. Então às vezes fica muito pesado, arquivo, ou a internet cai. Eu acho que foi um grande desafio. Assim, por um lado foi interessante, porque eu consegui pensar em novas formas de passar alguns exercícios, eu acho que eu vou manter no presencial, mas a aula remota é muito complicado, até porque faz diferença ver os alunos, eu gosto disso, de olhar. E na plataforma que a gente usa, na faculdade que eu dou aula, os alunos não ficam com câmera, então eu fico assim, gente, vocês estão aí, conversem e tal. Eu acho que a gente sente falta principalmente dessa interação. Anne, você pode nos explicar sobre o que é o Dia Mundial da Criatividade, do qual você é líder? Então, a ONU, ela instituiu que o dia 21 de abril seria um dia destinado à criatividade, né? Foi o Dia Mundial da Criatividade. E por causa disso surgiu um movimento que chama World Creative Day. Nossa, meu inglês travou agora, mas enfim, Dia Mundial da Criatividade. E existem eventos pelo mundo inteiro com palestrantes e atividades destinadas à criatividade e economia criativa. A gente tem um líder e a gente tem uma pessoa que cuida da parte maior, né? E em cada local temos os líderes. Eu sou a líder de Brasília, então eu sou responsável por coordenar os palestrantes, a equipe que vai ajudar. Nesse ano a gente fez online, então foi um pouco mais tranquilo em questão de gerenciamento, porque aí era só fechar mesmo os palestrantes, né? Mas é isso, é uma forma, é um trabalho voluntário, que você oferece palestras e dinâmicas e atividades destinadas à economia criativa. E é legal que aqui em Brasília, dia 21 de abril é feriado, porque é o aniversário de Brasília. Então, fica sempre bem bacana de fazer essa atividade, porque aí a gente consegue chamar mais pessoas. Que outros projetos você pensa em desenvolver no futuro? Ixi, projeto é o que eu mais tenho. Como eu falei, né, eu gosto muito de aula, né, eu gosto muito de lecionar, mas eu acho que a sala de aula ela é algo muito além de estar em quatro paredes. Eu acho que a aula, a aprendizagem em si, ela pode se dar em qualquer local, né, então eu tenho muita vontade de expandir essas barreiras de sala de aula, de fazer experimentos gráficos, projetuais, fora, né, a gente tem algumas áreas muito legais aqui em Brasília que podem ser exploradas. Eu tenho muita vontade, a Leila Ribeiro é uma pesquisadora que ela trabalha bastante com essa questão da aprendizagem fora de sala de aula, e isso me inspira muito, assim, de pensar além poxa, como que eu posso aprender aqui na quarentena, por exemplo, o que tem de oportunidade para criar e para imaginar. Então eu tenho vários projetos assim nessa área de especulações gráficas e imagéticas, enfim, tem bastante coisa aí. O que motiva você a continuar? E o que você diria às pessoas que pensam em desistir dos seus sonhos? Uau, pera. O que me motiva a continuar? Eu acho que os meus alunos. Eu realmente tive professores que fizeram muita diferença para mim, sabe? E eu realmente quero ser alguém assim. E eu não falo só dos meus alunos de sala de aula, eu falo de pessoas que já fizeram curso comigo, alguma coisa assim. Eu acho que as pessoas, por mais que seja muito difícil lidar com pessoas no dia a dia, né? Eu acredito muito que a gente consegue melhorar as coisas aos poucos, sabe? Eu acredito muito que é uma coisa que pode parecer meio utópica, mas eu sempre falo muito de mudar o mundo, sabe? Porque em cada local que a gente está é um pouquinho do mundo.
E eu acho que se a gente consegue impactar positivamente as pessoas, isso expande. Como me impactaram de alguma forma e eu consegui impactar alguém, e se esse alguém continua também, a gente faz uma grande corrente, né? E o que eu diria para pessoas que estão pensando em desistir, olha, eu acho que principalmente converse com pessoas que você confia, sabe? Procura ajuda, procura família ou profissionais. A gente está num momento também que é muito difícil, né? A pandemia tem sido muito complicada, tem muita gente perdendo pessoas, então não dá para ser feliz o tempo todo, ou positivo o tempo todo. Então, se você está pensando em desistir, converse com alguém, procura ajuda antes de desistir, sabe? Eu acho que é muito importante a gente ter uma rede de apoio e de conversa. Então é isso, pessoal. Não se esquece de deixar o like, ativar o sininho das notificações e se inscrever no canal. Muito obrigada pela sua participação, Anne. Eu que agradeço, Jennifer. Tchau, tchau. Prazer. Tchau.